Pessoal, vamos dar sequência ao nosso Summit. Eu gostaria já de conectar diretamente com um painel, que é um assunto que, acho que em todas as falas, na maioria delas, a gente ouve e teve esse debate, que é sobre falar de transição energética. De uma maneira muito rápida, a gente sabe da necessidade dessa questão da transição energética e sabe do posicionamento da mineração, primeiro como setor de origem a se descarbonizar como um todo, e a gente sabe o nosso participação, relevância e importância dentro do que se tem de estratégicas de outros setores. Então, na hora que você olha para esse tema, não tem como ele não estar fazendo parte e a inovação acompanhando todo esse processo. Mas, para não me alongar, eu gostaria de trazer aqui ao palco para esse debate com a gente, num painel, Alexandre Mello, diretor de Assuntos Associativos e Mudança do Clima do IBRAM. Uma salva de palmas para ele, Alexandre. Rubem Fernandes, CEO Metais Básicos, diretor regional para as Américas, Anglo American. Ludmila Nascimento, diretora de Energia e Descarbonização Vale. Ozgi Güner Altai. Am I correct? Oh, good. Diretor da Universidade de Chicago e da Post Science Ventures. Have a seat. Deixa eu ficar aqui no meio. Well, pessoal, vamos seguir esse painel. Eu acho que aqui tem uma oportunidade muito legal da gente conectar, que a gente tem um lado institucional, trazido pelo Alexandre, um ponto de vista de como que a gente está vendo esse setor, como é que... E o Alexandre vai trazer uma apresentação de um estudo muito relevante sobre a atualização dos inventários de CO2, então acho que isso é um ponto importante. Você tem a academia, centro de pesquisa com o ecossistema de Chicago juntos, você tem dois players super relevantes que estão participando intensamente dentro desse debate, da discussão Vale e Anglo American. Então, para não esticar muito, Alexandre, eu queria começar com você nessa apresentação do inventário e a partir daqui a gente segue com esse debate. Pode ser? Maravilha, a bola é sua. Perfeito, obrigado, Leandro. Tem uma apresentação, alguém pode colocar, por favor? Chama a produção, que você está acostumado com os seus shows de rock. Produção, fala lá, produção, cadê minha apresentação? Isso. Bom, primeiro, dizer que nós lançamos na semana passada, em Brasília, o que a gente chama de inventário de emissões de carbono da indústria mineral 2024, ano base 2022. 2022, porque iniciamos no ano passado, em 23, e nós precisávamos dos números fechados de produção mineral no Brasil, que são lançados pela ANM, Agência Nacional de Mineração. Eu vou passar rapidamente alguns números aqui, fazer alguns comentários para a gente contemplar o debate. Boa. E é bom que vai dar alguns ganchos bons para o debate. Bora. Próximo, por favor. Vou ter que pôr meu óculos aqui. Sacanagem. Puxa. Isso daqui é para renovar a carteira, qual que é a sua ideia? Puxa vida, aqui tá bravo. Dá para inovar. Está faltando o óculos de realidade virtual, Inovação. Tá certo, está certo. Não precisa não. Pode ser daqui, Elias, obrigado. Bom, participaram desse inventário, eu queria só voltar um pouco antes. Em 2008, nós fizemos o primeiro inventário do setor mineral. Em 2011, o segundo inventário, contemplando 17 tipologias minerais. E agora, esse ano, lançamos não estamos chamando de terceiro inventário, estamos chamando de terceiro inventário 2024, ano base 22. Por quê? Não dá para fazer comparações ao que era de emissões. A matriz energética mudou no Brasil, o fator energético mudou. Tivemos maior número de respondentes nessa versão agora, ela está muito mais apurada. Então, volta, por favor, tirou isso. Participaram aí 42 empresas desse ano, associadas ao IBRAM, a Associação Brasileira do Alumínio, o Sindrochas e a Associação Brasileira do Carvão Mineral. Isso correspondendo basicamente a 50% do RON da produção brasileira. Os demais 50% eles foram extrapolados de acordo com a produção anual do ano de 2022. Como eu disse, 27 bens minerais analisados dessa vez. Um inventário... nós consideramos ali a metodologia do GHG Protocol, acredito que quase todos conheçam essa metodologia, que sempre foi a base de tudo.
Eu, em 2001, iniciei um projeto junto com a ISO, né, eu fui delegado brasileiro da ISO, junto às plenárias internacionais, onde nós iniciamos a construção da ISO 14064, parte 1, que é relacionada a inventários. E o GHG Protocol já existia lá em 2001 e foi a base desse trabalho nosso. E foram analisados o escopo 1, que são as emissões diretas, o escopo 2, que é relacionados à compra de energia, escopo 3, que são as emissões indiretas. E que, nesse ano, foi essa novidade. Nós conseguimos contabilizar um pouco do escopo 3 em relação à categoria 10. O escopo 3 ele tem 15 categorias. Nós analisamos somente a categoria 10, que é relativa ao processamento do produto. Próximo. Aí está a lista das empresas que participaram, e aqui eu já agradeço, né, o compromisso. Não é fácil em nenhum setor, principalmente setor a nível nacional, obter dados. Então, já agradeço todas as empresas que contribuíram com os dados para a gente concluir esse trabalho do inventário, e também as associações. Aqui, eu gostaria de colocar alguns números, né, bem interessantes. De acordo aqui com o Observatório do Clima, porque nós não utilizamos a comparação com a comunicação nacional. A comunicação nacional, a última que nós tivemos, foi de 2016, e eles estão elaborando a próxima. Era para ser de 4 em 4 anos, mas a última não saiu. Então, nós balizamos a nossa referência junto com o relatório do Observatório do Clima, que contabiliza, no Brasil, 2,3 bilhões de toneladas de CO2 equivalente no ano de 2022. E o nosso resultado do setor, nesse ano, foi de 12,7 milhões de toneladas, o que equivale a 0,55, Rubem, % das emissões nacionais. É muito baixo, comparado com outros setores energointensivos que a gente conhece e que está dentro da Política Nacional de Clima. Aqui, vocês podem ver que a maior parcela das nossas emissões do setor no Brasil se refere à mudança do uso do solo e floresta, né, principalmente desmatamento, queimadas. Depois, em segundo lugar, vem a agropecuária. Em terceiro, energia. Em quarto, vem resíduos. Em quinto, entra processos industriais. Dentro de processos industriais está toda a indústria brasileira, incluindo a mineração, com essa porcentagem que eu disse para vocês, 0,55% das emissões nacionais. Próximo. Aqui, uma comparação que é boa fazer em relação à participação. Em 2011, as empresas que reportaram, o reporte de inventários era feito somente com 25% das empresas mineradoras naquele momento. Hoje se inverteu, 75% das mineradoras já têm seus inventários, e isso cada vez mais crescendo esse número. Como eu disse, aí o resultado, 12,7 milhões de toneladas de carbono equivalente, né, e a movimentação aí totalizou 1,6 milhões de toneladas. O escopo, a representatividade dos escopos, né, o escopo 1, onde nós tivemos a maior emissão, no escopo 1, 88%, e 12% no escopo 2. E os gases, obviamente, que foram analisados, em primeiro lugar, aí, contemplando 85%, né, o dióxido de carbono, 10% do metano e o óxido nitroso entrando aí com 3%. Aqui esse detalhe maior aqui, que a maior emissão no escopo 1 se refere, na mineração, se refere à combustão móvel, né, a movimentação dos veículos. Em segundo lugar, entra aí os processos industriais, mudança do uso do solo, 14%, né, que seria aí, né, toda a parte, né, de supressão vegetal, decapeamento, né, depois a combustão estacionária com 9%. Próximo. Acho que finalizou aí. Obrigado. Bom, o que eu queria dizer fechar aqui essa primeira fala, Leandro, né, que eu tenho visto muito aqui na discussão, né, a questão climática cada vez mais tomando pé de todas as análises e estratégias empresariais e de governo também. Eu fico feliz, né, que o mundo parece que descobriu o carbono, né, de uns anos para cá,
Eu já estou nisso desde 2000 e quando eu falava de carbono, ninguém sabia o que era aquilo, crédito de carbono. E eu vejo uma grande oportunidade para o Brasil por causa do nosso diferencial, da nossa matriz energética, né, projetos relacionados a crédito de carbono, áreas florestais, nativas ou de reflorestamento plantado, ou seja, nós temos uma grande capacidade de oportunidade de usufruir num futuro, no mercado regulado de carbono, que está para sair aqui no nível do Brasil, né, no mercado voluntário, que as empresas já atuam já há muitos anos, né, e dizer, para finalizar, que quanto mais a população, a tendência no mundo é sempre crescer. Com isso, precisaremos de mais energia. Tudo falado aqui. A população cresce, quanto mais cresce, mais energia. De onde vai vir essa energia? O mundo está caminhando para as energias renováveis. Ainda vamos depender muito e um bom tempo das energias fósseis. Isso sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que caminhar para a energia renovável e a mineração será um grande vetor em relação aos minerais críticos que estão aí sendo descobertos. O mundo inteiro discutindo minerais críticos. É uma grande oportunidade para o Brasil. Além da mitigação que as empresas já fazem na mineração, podemos produzir os minerais críticos para atender esse mercado. E também nunca esquecer da adaptação. Eu falei no início aqui na abertura, a adaptação é importantíssima. Nós já passamos do 1,5 grau que o IPCC estabeleceu como meta, para não ultrapassar. Nós já estamos chegando, de acordo com alguns especialistas, a 1,6, 1,7. Ou seja, temos que trabalhar a mitigação e também a adaptação. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Esse material está disponível? Quem tiver acesso... está no site do IBRAM? Como é que está isso? No site do IBRAM tem todo o inventário, pode baixar lá. E o inventário é a primeira fase do que a gente vai construir. Nós temos o projeto de descarbonização da mineração, com parceria com o MineHub e mais 11 grandes empresas mineradoras. E com esses dois itens, nós vamos iniciar o que nós chamamos de roadmap do carbono, para assim definir a curva de abatimento de emissões e definir as nossas metas de redução. Maravilha. Parece que você estava lendo aqui meu ponto, mas eu acho que o grande trabalho, e eu queria trazer os nossos outros panelistas para o debate, de fato, a gente precisa sair do ponto A para um ponto B no que diz respeito a essa transição energética. E eu queria, Rubem, começo com você. Qual é a sua visão em termos das necessidades, dificuldades e uma agenda, de fato, para o papel protagonista da mineração? Obrigado pela sua presença mais uma vez e confiança. Obrigado, Leandro, pelo convite. Sempre um prazer estar de volta na minha cidade natal, né? Fugir um pouco do calor de Londres, né? Agora é calor lá, acredite ou não. Primavera com 8 graus, 10 graus. Esse é o calor, né, de Londres, né? Mas falando em mudança climática, né, Alexandre, acho que é importante. Primeiro eu queria aqui prestar a nossa solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, porque acho que isso reflete bem o que o mundo está passando e é impressionante o que aconteceu lá, né? A gente jamais imaginou que isso pudesse passar em Porto Alegre, o pessoal andando de jet ski nas principais avenidas do centro, né? Então as pessoas perderam suas casas, perderam, né, várias pessoas perderam a vida. Então realmente é um ponto que chama atenção nesse debate todo, né, de transição energética. Então, Leandro, eu acho que assim, primeiro que a transição energética não é uma coisa nova para a humanidade, né? A gente já passou por várias transições energéticas, né, do carvão, né, para o petróleo, né, para uma parte de energia nuclear e agora realmente um novo momento do planeta. Londres, por exemplo, está falando de Londres, né, porque vivo lá já há algum tempo, e lá tem uma área, só para a gente exemplificar aqui, tem uma área que chama Cold Drops Yard, quem já foi em Londres conhece, é uma área que foi revitalizada, que é muito bacana, tem vários restaurantes, shopping, é muito legal de ver. Mas que no passado, no ano de 1820, era uma área, era um hub que recebia carvão, né, que era exatamente utilizado para aquecer e para iluminar Londres, né? 8 milhões de toneladas de carvão. Então, era a energia da época, né? Então, hoje a gente passa por esse momento, que é um momento que a gente tem que entender que a gente precisa passar por essa transição de uma forma mais rápida. E essa é a grande questão, não é a questão da transição em si. A transição em si ela vai existir, o mundo precisa disso, né? 1,5, 1,6, 2, a gente precisa passar de uma forma mais rápida. E aí um esforço conjunto. Não é só a mineração. Eu acho que a mineração tem um papel fundamental, ela pode ser a locomotiva disso tudo. E também não é só mineral estratégico ou crítico. É tudo, né? Se a gente pensar em minério de ferro,
né? O minério de ferro é fundamental para a transição energética, né? Porque não adianta a gente pensar só em cobre, lítio, níquel, cobalto, terras raras. A gente precisa do aço, a gente precisa de ter minério de ferro de alta qualidade, né? As siderúrgicas têm que trabalhar com baixo carbono. Então, é todo um esforço de mineração. E aí eu acho que é o grande ponto da dificuldade. Como é que a gente consegue ter acesso a esses minerais de uma forma mais eficiente? O papel da mineração é fundamental. A gente tem tecnologia, a gente precisa avançar muito mais. Eu acho que a indústria de mineração está atrasada em inovação. Qual foi o último grande breakthrough tecnológico da mineração? Talvez foi a parte de SXEW de cobre, né? Não tem muito, a Vale está fazendo várias coisas agora nesse sentido, o que é ótimo. A gente precisa avançar muito mais rápido nisso. A gente precisa ter acesso a esses minerais. O mineral está na terra, né? E aí eu vou parafrasear meu ex-chefe, né, o Cutifani, que hoje é o chairman da Vale Base Metals. Ele fala que no passado os gregos falavam que era ar, né, terra, fogo, né, e água, né? Hoje, ar e água continua sendo super importante para a sobrevivência humana no planeta. A gente tem que mudar os dois últimos componentes para energia e para minerais. Porque isso é que vai fazer o mundo andar. O mundo não anda sem mineração. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade é altíssima nesse sentido. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais efetiva, com mais comunicação, com mais engajamento, seja com o governo, seja com comunidade? Como é que a gente consegue mudar um pouco a percepção da mineração nesse sentido? Porque o mineral está lá, né? A gente precisa ter acesso à terra, né? A gente precisa ser mais eficiente. Não existe mineração hoje só em lugares remotos, né? A Vale tem aqui Itabira, a gente tem Conceição no Mato Dentro, mas mineração, cobre tem no Congo, né? E não é uma questão geopolítica, é uma questão de geologia, né? Deus fez o planeta e está lá. Como é que a gente consegue acesso a esses minerais de uma forma mais eficiente e colaborando mais com a sociedade de uma forma geral? Porque se o esforço não for conjunto, a gente não vai conseguir avançar no que a gente precisa chegar do ponto A para o ponto B. Boa. Ozgi, vou trazer você para a discussão nesse ponto de vista de fora. Movimentarmos do ponto A para o ponto B, no que diz respeito a essa transição energética. O que você vê no ponto de vista de protagonismo para a mineração? Obrigado mais uma vez pela sua presença. How do you think mining would have a role there, and what role would that be? Well, I am actually not from the mining Na realidade, eu não industry trabalho, also, gente, no setor de but I've been an mineração, como inventor, vocês I've sabem, been an innovator, né? I've been Sou an inventora, academic researcher, inovadora, scientist, pesquisadora, acadêmica, I've been an cientista, investor, now também I'm já fui investidora e atualmente eu facilito trabalhos e iniciativas de inovação. Então, eu tenho uma perspectiva, de certa maneira, um pouco diferente da de vocês. E ao falarmos um pouco a respeito da diversidade, do porquê que ela é importante, para mim, uma das questões mais importantes que a diversidade aporta, de uma maneira até sutil e que já foi até mencionada aqui, é a diversidade de raciocínio, diversidade de pensamento que é introduzida no dado ecossistema, na medida em que você traz à baila diferentes partes interessadas, diferentes perspectivas, que não se limitem a questões de gênero, que não se limitem às questões de até mesmo escolaridade, quer dizer, porque se trata de uma jornada de todos nós, seres humanos. O que nós tentamos fazer agora com a transição energética é uma questão que se entrelaça com tudo isso. E o espaço da mineração é um espaço complexo, né? É um espaço quase que ortogonal, mas ao mesmo tempo ele também depende dos demais cenários que o permeiam. E quando nós pensamos a respeito de tentar fazer alguma mudança que seja significativa no espaço da mineração, pensando a respeito, por exemplo, de energias renováveis, vocês não vão conseguir, não é, ter acesso à energia renovável se não houver também a atividade da mineração. A gente fala a respeito de veículos elétricos. A gente não vai conseguir ter veículos elétricos se nós não também tivermos um ecossistema de mineração robusto. Agora, o problema que nós, de certa maneira, também tratamos de maneira até, ou de certa forma até escondemos quando nós falamos a respeito do setor da mineração, e eu trabalhei muito já com iniciativas aí no espaço da energia limpa, eu entendo, a partir dos meus estudos, que nós temos, ou o setor de mineração tem que entender melhor também o próprio
ser humano e tem que ser capaz de obter a licença social para operar, porque sem tal licença vocês não conseguiriam sobreviver. Nós vivemos hoje num mundo em que os consumidores, ou seja, as pessoas que estão por aí, né, nas nossas comunidades, elas têm sim uma voz e uma voz forte na forma como esses negócios podem ser feitos ou não e pode afetar também a própria condução de negócios na área da mineração. E com base nas conversas que eu ouvi aqui hoje, a minha impressão é que eu não sei se o setor de mineração percebe que, muito embora ele seja em grande parte um negócio B2B, ele não termina por aí, né? Em última análise, você tem que, de certa maneira, levar esses produtos, chegarem nas mãos dos consumidores. E eu fiquei até chocada, primeira vez que eu ouvia falar a respeito disso, pessoal, vamos pensar a respeito de um exemplo até mais simples. Eu fui à casa de uma amiga que estava lá, né, fez lá um prato feito de frango, eu falei, você tem que ver isso aqui, esse frango aqui, né, foi criado aqui, se alimentou disso, daquilo outro, foi criado durante tanto tempo, e foi me falando tudo isso, e olha só, a gente hoje em dia, a gente está indo na raiz de tudo, está olhando essas questões a fundo. E a mineração sustentável vai ser analisada com o mesmo critério, porque a pessoa que utiliza o telefone celular hoje já vai começar a se questionar também. Pensa bem, como é que esse produto foi minerado? Né? Como é que isso aqui foi tirado do solo? É uma coisa muito importante a se considerar. Claro, é bom ver, né, que ideias inovadoras têm sido implementadas, evidentemente, como já foi descrito aqui anteriormente. Inovação é uma coisa que exige intenção, inovação é uma coisa que exige esforço, que exige tempo também. Então tem que começar hoje, é agora. Já tinha que ter começado há 20 anos atrás, porque as pessoas já estão hoje pensando a respeito de formas super criativas a respeito do que a gente vai fazer daqui a 20 anos. A NASA, por exemplo, lançou um programa, né, de se fazer, né, para lavrar minerais em asteroides, e eles estão já fazendo, eles vão ter uma prova de conceito já em 10 anos, quer dizer, o investimento está sendo feito para isso, a promessa é essa, né? Então os dados aí da prova de conceito já estarão nas nossas mãos em questão de 10 anos. O que é que o setor de mineração, como é que ele vai ser daqui a 20 ou 30 anos? Pensa bem, coisa que nós temos que pensar a respeito também. E de maneira a se fazer uma mudança que seja efetiva, tudo isso, gente, de certa maneira, se atrela novamente à questão da inovação. E inovação é a maneira mais eficiente, e a maneira mais eficiente de você acelerar a inovação é através do empreendedorismo, é através do incentivo de startups. Uma coisa que a gente fala muito também é a respeito da cultura das empresas. Mudança cultural é uma coisa difícil de ser implementada, e você tem que realmente estar sintonizado com aquilo que é execuível, e isso é diferente, claro, de setor para setor. Ano passado, por exemplo, um dos setores que eu estudei, né, um setor que também não tem muito ainda, né, de uma licença social para operar, a gente tem pensado, como é que nós vamos conseguir contar a nossa história, como é que nós vamos conseguir, de fato, gerar uma prestação de contas de maneira tal que o público, de maneira geral, acredite naquilo que nós temos a dizer, para que nós consigamos convertê-los, na realidade, em apoiadores do setor de mineração ou do setor, no caso, como eu estudei, da energia nuclear. Essa é uma coisa muito importante. Então, para mim, inovação, prestação de contas, você ter intenção, colaborar, tudo isso é muito importante. E numa empresa ou num setor de atividade em que você já tem uma cultura mais estabelecida, mais cristalizada, uma maneira de você conseguir estimular a mudança cultural tem que partir de dentro dessas empresas. Então, muitas empresas que têm conseguido inovar com sucesso nos espaços em que atuam, elas costumam empoderar os seus funcionários, ou seja, elas criam ambientes em que os funcionários que executam o trabalho, que eles também sejam capazes de estabelecer discussões, como, por exemplo, olha, a maneira como nós trabalhamos não é muito eficiente, causa desperdício, e eles mesmos pensam a respeito das soluções que podem ser criadas de maneira a abordar estes problemas e de forma tal a implementar soluções mais sustentáveis e eficientes. Eles estabelecem colaborações com universidades de maneira a refinar aquela ideia inicial e convertê-la em uma inovação que, em última análise, seja aplicável, viável e que, de fato, faça a diferença. Eu acho que são esses os elementos que nós precisamos levar em consideração. No começo você falou que não trabalha no setor de mineração. Imagina se você trabalhasse, pensa bem. Maravilha. Trazer para a conversa agora, falando um pouco de, às vezes a gente tem uma perspectiva muito boa mas eu queria entender um pouco sobre, no seu ponto de vista, o que você acha que às vezes está faltando em termos de ações e quais os gaps que países e grandes corporações precisam superar para termos um avanço robusto para essa economia de baixo carbono e aí, para você também, na sequência, Rubem, esses planos que a gente diz, né, com os grandes milestones muito marcados de 2030 e 2050 como metas, será que a gente atinge? Obrigado mais uma vez pela sua presença também, viu, Ludmila? Obrigada, Leandro, pelo convite, a todos aqui pela presença.
Bom, pergunta o que falta, Okay, né? so the question is, Falta what muita is coisa, missing? mas Well, there's a lot vamos missing, to listar. tell the truth, but let's Mas é bom que é uma maybe start. transição. Então, Pois é uma transição e é importante que assim, é uma transição, não é uma disrupção, embora vai precisar de muita disrupção nesse caminho, né? Então, o primeiro ponto que você comentou, né, governos, empresas, a gente tem visto aí, principalmente falando de governos, né, várias políticas e regulações que precisam acontecer, porque o pessoal falou em outros painéis que a questão da apetite ao risco, né? E essa questão das regulações e políticas, elas tendem a reduzir um pouco o risco dos investidores para que mais investimentos, né, nas tecnologias que estão necessárias, nas mudanças que são necessárias para fazer toda essa implementação dessa transição energética, elas aconteçam. Transição energética, ela não é simples, porque a nossa sociedade moderna foi construída a partir de combustíveis fósseis. Então, é muito difícil a gente fazer essa mudança da noite para o dia. A matriz energética, para mudar, ela leva no mínimo 50 anos. Então, a gente precisa acelerar todo esse processo, o que tem essa dificuldade maior, né? E aí, obviamente, quando os governos começam a colocar essas políticas e essas regulamentações, e com isso, metas, as empresas também começam a seguir, né? Então, infelizmente, não é pelo amor, mas pela dor, né, que a gente vai ter que fazer essa mudança. E a gente já está vendo, o Rubens, acho que comentou aqui no começo, né, os efeitos que a gente já está sentindo, né, Rio Grande do Sul, infelizmente, é um exemplo de toda essa mudança que vai acontecer e vai, se a gente não se antecipar de correr atrás desse gap, né, que você comentou, isso só tende a piorar. Então, essa questão, primeiro, acho que são as regulamentações, né? Com isso, acho que os investimentos vão começar a aparecer e ficar mais disponíveis. E também não é um problema de dinheiro disponível. A Europa, né, tem tido, os Estados Unidos, a gente aqui está trabalhando bastante para ter essas regulações. E aí, no que tange às empresas, eu acho que primeiro é a questão das metas, e todas aqui eu sei que tem, né, suas ambições. É importante você colocar uma ambição para que você comece, a partir dessa ambição, correr atrás e colocar, né, quais são os desafios. Na Vale, a gente tem metas ambiciosas para 2030, 33% de redução de escopo 1 e 2, tem metas intermediárias, 100% de energia consumida no Brasil. A meta era 25, mas a gente bateu em 23, né? Toda a energia que a gente consome aqui no Brasil, ela é renovável. No mundo, em 2030, 2050, net zero. Então, eu estou dando exemplo aqui da Vale, mas tenho certeza que todas as mineradoras têm essas metas também, e metas intermediárias. E aí tem vários desafios para implementar, né? Primeiro, desenhar esse roadmap, né, que é necessário para fazer essas reduções, e depois para implementar. Então, assim, para citar alguns desafios, né? Primeiro, também foi falado aqui, que eu achei interessante, acho que foi o Márcio que falou, os anticorpos internos. Eu gostei da forma que ele colocou, porque mudar o status quo, alguém falou aqui também, é difícil, e principalmente envolve custo. Um custo adicional, porque essas novas tecnologias ainda não estão num nível de maturidade suficiente, né, para serem implementadas. Então, esses desafios, eles, de certa forma, previnem que a gente faça de forma mais acelerada, né, esse desenvolvimento. Mas, uma vez que a gente tem as regulações em place, as metas e as ambições das empresas e todo esse ecossistema de colaboração colocado, porque também ninguém vai fazer nada sozinho, e tem uma questão importante que o Rubem colocou, né, a questão da geografia. Ela é muito importante para a questão dos minerais críticos, né, e demais, mas ela é muito importante também na transição energética, porque cada região, infelizmente, não tem uma bala de prata, e cada região vai ter a sua particularidade. Então, o Brasil, a gente é afortunado, porque nossa matriz energética é muito renovável, né? E a gente tem biocombustíveis que outros não têm. Então, a gente precisa também utilizar da melhor forma possível esses recursos, e só para finalizar, a questão de uso eficiente, de fato, desses recursos, seja na eficiência energética, seja de como é que a gente aplica esses recursos no nosso processamento, enfim, da forma como a gente usa. Boa. Rubem, complementa? Complemento. Eu acho o seguinte, esse
esse desafio é muito grande, né? E como eu falei antes, tem que ser um esforço conjunto, né? Você falou muito bem, Ludmila, a questão das regulamentações, e os governos e as autoridades, né, as agências, todo mundo tem que estar muito alinhado nisso, né? Porque não adianta a gente pensar que a mineração vai resolver o problema de todo mundo, né? O mundo sem mineração não existiria. Tudo que a gente está vendo aqui, né, tem um pouco de mineração de alguma forma, né? Se a gente não tivesse fertilizantes, 50% da população mundial não teria o que comer. Então, vamos decidir aqui, eu como, você não come, você morre e eu vivo. Então, assim, não tem sentido, né? Ficou ruim, né? O contrário, né? Tá bom, tudo bem. Eu sou mais velho, tá bom, então quase... Você já entregou aí. Água, por exemplo, né? Água é fundamental. É um bem, né, maior que a gente existe, né, que existe no mundo, que a gente tem que preservar. A mineração utiliza água. Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente, né? Como é que a gente consegue investir em tecnologia para isso? A Anglo tem diversas iniciativas nesse sentido, de conseguir fazer uma flotação com 30%, 40% menos água. Então, isso tudo faz parte do nosso papel como indústria. Não adianta a gente fazer isso sozinho. A indústria de cimento é a indústria pesada, a indústria naval é a indústria pesada, a indústria farmacêutica. Então, todo mundo tem a sua contribuição. E a gente precisa tomar decisões, né, a gente fala em inglês, a gente tem que ser bold, né? A Anglo, ela terminou um contrato com uma empresa de energia no Chile, pagando $200 milhões de FII, né, para poder mudar o contrato para energia 100% renovável, né? Isso fez sentido para a gente, dentro da nossa política, né, de chegar escopo 1, escopo 2, etc. Então, a gente pagou esses 200 milhões, evidentemente que né, o VPL disso ao longo dos anos foi positivo, mas tem que ser duro para tomar uma decisão como essa, né? Investir em plantas de dessalinização, que também não é barato. Estamos investindo agora 3 bilhões no Chile numa planta, né? Utilizar água industrial, que hoje é descartada para o oceano, a gente utiliza na planta ao invés de utilizar água continental, né, para preservar isso para as comunidades. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer e tomar decisão como executivo para que isso aconteça. Então, esse é um ponto, né? Se a gente vai chegar em 2050, eu acho que cada empresa tem o seu programa, né? A gente, escopo 1, escopo 2, escopo 3 é um pouco mais complicado, né? Mas depende desse conjunto, né? A gente está aqui numa sala de orquestra. Como é que todas as indústrias vão conseguir se orquestrar nesse sentido? Extremamente importante que a gente trabalhe em conjunto. Cada cidadão aqui, todos vocês, também têm um papel nisso, né? O esforço é conjunto da humanidade. Podemos chegar? Podemos. Eu acho que para a gente desenvolver projetos, né, de cobre nos próximos 15, 25 anos, tem muito cobre no mundo. A gente precisa ter a licença para operar para isso. A gente precisa ter uma mesa de diálogo antes da gente começar a investir, para que a sociedade entenda a importância daquilo. Não é fácil. Aquela vez que a gente investiu 5,5 bilhões no projeto de cobre, que a gente começou a conversar com a comunidade, 5 anos de aprovar o projeto, né? E quais são os projetos que vocês querem? Tem que escutar mais. A mineração sempre escutou muito pouco, sabe? A gente tem que escutar mais o que é importante para a comunidade, né? Ao invés da gente, não, eu vou fazer esse hospital, eu vou fazer essa escola. Não, é isso que eles querem mesmo, para poder obter essa licença para operar. Porque isso tudo faz parte desse esforço de desenvolver mais projetos de mineração. Não é fácil, o capital é intensivo, né? Então, a gente precisa ter essa abordagem de uma forma diferente para a gente chegar nas metas de 2050. Eu acho muito justo, né? Como mundo, como empresa, nós vamos chegar lá. Agora, como mundo, eu acho que vai ser muito justo a gente chegar a 2050 dentro dessas metas. É possível? Depende desse esforço conjunto, que não é fácil. Como a Ludmila falou, não é tão simples assim. Claro. Mas respeita muito o regionalismo, né? Cada um tem uma solução em cada lugar. Não adianta ficar Ctrl+C, Ctrl+V. Cada um vai ter uma estratégia muito pouco. Alexandre, falar em estratégia e falar um pouco sobre esse lado de governo muito bem enfatizado. Você, como, né, representante da instituição, como é que você está vendo essa movimentação em termos de construção de políticas públicas e essa demanda por parte do governo aqui no Brasil? Ok, Leandro. Ou não está vendo, né? Não, estamos vendo, sim. Essa situação do Rio Grande do Sul, como eu falei na abertura, né, e a questão da adaptação. Primeiro, eu acho que não só governos, e não só no Brasil, não estão preparados para a adaptação
climática, né? E boa parte também de indústrias e alguns setores também não estão preparados. Apesar de ter todo um mapeamento de riscos, essa questão do clima ainda não foi muito aprofundada. Eu vejo desafios, porque isso vai alavancar o que está acontecendo hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul. Isso vai alavancar inúmeros projetos de lei dentro do Congresso relacionados. E isso acontece todo ano, pessoal. Todo ano que vai chegando dezembro, onde tem a Conferência das Partes de Clima, COP, começa aquela revolução de querer apresentar projetos, aprovar projetos, é aquele movimento gigantesco. Então, vamos esperar um segundo semestre aí com muitas, e às vezes projetos de leis completamente equivocados, né, e que a gente tem que estar atuando como setor indústria e como setor mineral. Eu vou dar um exemplo, que esse já está passando, e eu acho que o Brasil tem que se manifestar, que é a questão da taxação do carbono em fronteira, né, o CBAM. A União Europeia já colocou a sua taxação de fronteira para aqueles produtos que são exportados para a União Europeia, que tem uma pegada de carbono menor do que o produto produzido dentro da Europa, vai ter uma taxação. O Japão já começou, o Reino Unido já vai soltar o dele daqui a pouco, está em consulta pública, Estados Unidos, ou seja, o hemisfério norte já está trabalhando com isso. Por que não o Brasil? Nós temos também que fazer um CBAM no Brasil, claro, né? Pela oportunidade que nós temos, né, da pegada de carbono praticamente em todos os produtos, elas são menores comparado aí, em comparação com o resto do mundo. A gente tem que atuar nisso, estamos lá no IBRAM discutindo firmemente junto com o governo essas estratégias, né? Então, temos desafios. Sem dúvida. Vou entrar migrando agora de assunto um pouco, vou entrar num debate um pouco que eu queria a opinião, Ozgi, sua, um ponto de vista geopolítico aí um pouco, com base na sua vivência e experiência, né, e essa proximidade tão grande no mercado norte-americano e num centro de tecnologia tão forte como é Chicago. O que você vê em termos de ajuste que a gente pode esperar no cenário global com o reposicionamento ou posicionamento dos Estados Unidos na política de transição energética global, considerando, por exemplo, o forte avanço da China? Bom, essa é uma outra pergunta interessantíssima. Nós estamos aqui novamente combinando o tópico que eu mencionei da licença social, mas os aspectos geopolíticos e o clima, de fato, nos dizem muito sobre segurança nacional. O governo americano é muito sensível a essas questões. Os relacionamentos em relação a esses aspectos estão sendo analisados agora. O que eu vejo nos últimos anos é uma monopolização desse espaço, ou achar uma maneira de empoderar os seus recursos pode ser devastador para a segurança nacional e também para as empresas. Então, vamos dar o exemplo da China. A China tem poder de rejeitar produtos minerais, por exemplo, de algumas empresas americanas. Os Estados Unidos acordou para isso, para essa ameaça. Foi bem interessante. Era uma questão de segurança nacional. E toda vez que algo se torna uma questão de segurança nacional, os políticos entram no jogo e eles querem se assegurar que as pessoas, os cidadãos, se sintam seguros. Então, que vai haver, por exemplo, resiliência nas cadeias produtivas. Esse tipo de resiliência tem sido bem discutido desde a Covid e várias empresas são afetadas. Eu me lembro que havia uma parceria de segurança mineral logo após a situação que ocorreu na China, que foi tão grave. Essa parceria surgiu disso. E é interessante, porque nós temos players dominantes no mercado e não
necessariamente querem jogar esse jogo, querem seguir essas regras, querem fazer pesquisas e consultas às comunidades, à sociedade. Muitas vezes as pessoas tentam ir na direção da autossuficiência ao invés da verticalização. Há muita colaboração que precisa ser criada para distribuir os riscos, para compartilhar esses riscos, para basicamente assegurar às pessoas que a vida delas não vai ser perturbada, digamos assim. As pessoas querem sim ter produtos sustentáveis, mas também querem ter telefone celular, querem ter acesso a fontes renováveis de energia. Então, quando a gente pensa nesse espaço de energia limpa e sustentável, nós estamos falando de política. Eu comecei a colaborar muito com legisladores, com as pessoas que pensam essas regulamentações que vão ser utilizadas na transição energética. Então, para mim, no começo era bem confuso. Eu não entendia como as coisas tinham que acontecer, como me envolver com esses aspectos políticos, digamos assim. Mas eu vejo que os políticos se sensibilizam por causa da opinião pública, sim. Isso aconteceu. O Biden, por exemplo, é bem sensível à criação de trabalhos de chão de fábrica, por exemplo. Na mineração, uma das coisas que eu escuto dos políticos e dos influenciadores de política é o acesso aos ativos, independentemente de onde esses ativos estão vindo. Isso te dá muito poder, porque nos Estados Unidos a gente conseguiria criar esse tipo de trabalho de chão de fábrica apenas se a gente conseguisse mandar essas partes do processo voltarem para os Estados Unidos, não é mesmo? Então, talvez isso no futuro vai levar a mais resiliência, um futuro com mais trabalhos de fábricas mesmo, de trabalhadores em chão de fábrica. Tudo isso tem que ser considerado quando a gente pensa em soluções de transição energética. A inovação é, sim, influenciada pelo que as pessoas querem. Uma das coisas um assunto sensível para as pessoas, não só em relação à mineração, mas em relação a qualquer empresa ou indústria que cause poluição, eles perguntam, por exemplo, se há um fechamento, um planejamento. Muitas vezes, as minas, quando são exauridas, hoje em dia, a sociedade já pede para que aqueles recursos sejam usados, sim, até o final e que haja um fechamento que faça sentido. Então, as pessoas querem ver os recursos sendo usados. Um dos projetos que o governo americano patrocina é a Investorgenia, são energias uma vez utilizadas em minas abandonadas que são convertidas e utilizadas onde são necessárias. Então, muitas vezes, essas minas fecham, os trabalhadores, eles são retreinados, requalificados e começam a trabalhar numa fazenda de energia solar, eólica, por exemplo. Ou seja, nós conseguimos retornar a energia e também os recursos humanos que foram utilizados ali uma vez. Então, é importante que essas decisões, quando a gente pensar nesse tipo de solução, sim, nós estamos falando de sustentabilidade e teremos sustentabilidade. Precisamos comunicar com o público e criar também na indústria maneiras de ganhar esse capital social e também accountability. Gente, Ludmila, eu queria rapidamente você
Não rapidamente, mas a última pergunta é... The final question Nós is for discutimos muito aqui you. dentro desse summit hoje, We essa agenda grande de inovação, de transição energética, Innovation, etc. energy Como é transition que vocês at veem length. conciliar resultados de curto e longo prazo para a questão da transição energética? Quais são as ações, o que é o foco nessa questão do curto com longo prazo para essa agenda da transição energética? Vou ser rápida, tá? Não, pode ir. Não, eu acho assim, são duas coisas. Primeiro que essa é transição, então é jornada, né? Esse é o sinônimo. Então, assim, o curto prazo, eu acho que a gente tem que endereçar as questões, obviamente, que sejam mais fáceis, e todo mundo falou aqui de priorizar, e eu acho que isso totalmente se aplica também à questão da transição energética. Então, por exemplo, a questão de eficiência energética é algo que deveria ser priorizado, né? E rapidamente, porque isso pode trazer benefícios de curto prazo e não necessariamente vai exigir um investimento tão maior, né, para, por exemplo, no caso da mineração, fazer retrofit de motor, né, para combustíveis alternativos, ou mudar algum processo produtivo que a gente tem. Então, esse é um primeiro ponto. O outro são combustíveis, ou o que a gente chama de soluções drop-in, onde você não tem nenhum ajuste grande para ser feito no seu processo, portanto, isso não necessita de investimentos tão pesados, ou, eventualmente, até licenciamento ambiental, que a gente não comentou muito aqui, mas isso vai ser crítico para tudo da mineração, acho que o Luciano falou na fala dele. Então, isso é muito importante. Então, assim, eu diria que a gente precisa entender que é uma questão de timing e fazer uma priorização. Então, o que a gente consegue implementar até 2030, por exemplo, diversas iniciativas e opcionalidades que a gente tem na mão, e escolher as que têm uma maior probabilidade de ter um impacto maior com, aí no caso também, um custo menor e talvez com tecnologias já existentes, e migrando isso, né, ao longo do caminho até que a gente chegue, de fato, para o Net Zero em 2050. Então, eu diria o seguinte, o roadmap ele precisa ter essa consciência de priorização do que entrega para 30, do que entrega para 40, perfeito, e assim, para 2050 também, levando em considerações alguns critérios, né? Um deles é a questão de quais os insumos energéticos estão disponíveis no volume e no custo que a gente precisa, qual o impacto que isso tem no termos de redução das emissões, se a tecnologia qual é a maturidade dessa tecnologia, né, para a gente fazer essa transição, e, por fim, a gente não pode esquecer que é uma coisa muito importante, qual é a nossa habilidade de implementar isso? A gente falou aqui de cultura, a gente falou aqui de mudança de mindset, de risco, isso tudo tem que ser ponderado e levado em consideração quando a gente está fazendo os nossos roadmaps, olhando os objetivos de curto, médio e longo prazo. Boa, mandou bem. No tempo, hein? Rubem. A mesma pergunta? Mesma pergunta. Então, assim, acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? A gente precisa, primeiro, buscar esse equilíbrio em termos de curto, médio e longo prazo na nossa estratégia, né? Você falou de priorização, isso é fundamental. Mas a gente precisa gerar retorno para o acionista. Então, como é que a gente consegue fazer isso de uma forma eficiente, né, no curto prazo? E quando eu falo de gerar retorno para o acionista, precisa gerar também valor para os stakeholders, não é só para o acionista. Então, isso faz parte da equação, né? Então, como é que a gente consegue produzir de uma forma melhor? Os teores de cobre, por exemplo, né, estou citando, estão muito mais baixos do que era no passado. Eu, quando estava na Vale, a gente aprovou um projeto de cobre, tinha 1%, né, que foi sossego, 1% de cobre, né, com preço de longo prazo de 1. Né? Hoje, o preço de longo prazo deve ser acima de 3,5, né, centos por libra. Então, assim, isso mudou muito. Então, a gente precisa ser muito mais eficiente, né? Os teores, hoje, você encontra um depósito de cobre de 0,6, né? Você ajoelha e fala, graças a Deus, eu encontrei de 0,6. Tem uma mina na Finlândia, que é Vitsa, da Bolívia, eles processam 0,2 de cobre, de uma forma econômica. É uma loucura isso. Precisa até lá ver como é que eles fazem isso, porque realmente tem uma... by the way, a gente precisa cooperar mais entre as empresas, mas isso eu deixo para o meu fechamento. Então, assim, curto prazo a gente precisa gerar retorno para a sociedade, retorno para o acionista, retorno para os empregados. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa buscar. Como é que a gente consegue fazer uma mineração mais precisa, né? Tem muito waste, né, no mineral, né? Se a gente vai um pouco mais para... Né, voltando à minha época de engenheiro,
Tem muito mineral que a gente não precisa, né, mas que a gente precisa extrair junto, para que a gente consiga ser mais preciso nisso, gastando menos água, gastando menos energia, né, conversando com a sociedade, entendendo o valor que aquilo pode trazer para cada ambiente que a gente opera. E você falou de licenciamento, né, o Luciano comentou isso também, fundamental, os governos precisam estar muito imbuídos, né, de realmente buscar uma eficiência no processo deles, não é reduzir o rigor, os requisitos do licenciamento, mas é ter um processo mais otimizado, né? O Chile, por exemplo, tem uma meta interna do governo de reduzir 30% o tempo de licenciamento, manter o mesmo nível de rigor. Como é que a gente consegue isso? Que isso, né, venha para o Brasil, né, vá para o Canadá, vá para a Austrália. A Austrália é um pouco mais fácil, os Estados Unidos é muito complicado, né, o licenciamento. Então é esse equilíbrio que a gente precisa, focar no curto prazo, gerar retorno para stakeholder, para shareholder, buscar todas as iniciativas de longo prazo, seja caminhão híbrido, seja minerar sem água, e buscar desenvolver esses projetos. Cobre, o níquel, o minério de ferro, tem muito no mundo. Um projeto de cobre antes, a gente conseguia fazer em 7 anos, hoje está 15, 20 anos. Né? É muito. É possível fazer em 5, 6 anos, 7 anos? Precisa ter uma cooperação de toda a sociedade e a mineração precisa puxar isso. Então, acho que é buscar esse equilíbrio dentro, né, do ambiente industrial que a gente vive. Muito bom. Pessoal, nosso tempo daria para ficar aqui conversando sobre esse assunto muito mais tempo, mas eu acho que foi bem debatido e discutido. Eu convido vocês para a gente voltar para a plateia e acompanhar os painéis da sequência. Muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas aos nossos convidados. Obrigado, gente.